Beleza, pessoal. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez é uma grande satisfação ter a presença de todos vocês aqui nesse momento aí, já uma quinta-feira novamente, né? Já temos aí uma semana inteira de trabalho, mas estamos aqui firmes nessa batalha que não pode parar, né? Foi encaminhado um material para leitura. Eu espero que vocês tenham conseguido ler esse material. Esse material é desse livro aqui, do Celso Vasconcelos, certo? Trata sobre o planejamento, o projeto de ensino-aprendizagem e o PPP, certo? Se alguém se interessa em ler esse livro, eu super indico. Estou lendo ele também. E parece assim que a cada página que a gente vai lendo esse livro, a gente vai observando o andamento da escola, o andamento do nosso fazer cotidiano. Parece assim que realmente está se falando com a gente, né? Então, eu acho que eu gostei mais desse livro, principalmente por essa questão, que por mais que eu estava olhando aqui, é um livro de 2010, né? Mas é uma coisa super atual, é um tema super atual, é um pensamento super atual. Não tem como a gente falar que é uma teoria antiga, porque o enfoque que ele tem no planejamento parece que é sempre muito voltado para a prática, né? Não é só uma questão teórica. Alguém quer fazer algum comentário sobre a leitura desse texto? Por favor. Enquanto isso, eu já organizo a nossa apresentação. Alguém? Pode ser no chat também, ou abre só o áudio, fiquem à vontade. Boa tarde, o comentário que eu tenho para fazer é sem comentários, porque eu ainda não li o texto, mas eu vou ler. Não, tá beleza. Mais alguém? Alguém conseguiu ler o texto, gente? Professor, eu li, eu vou fazer o comentário. Boa tarde. Sim, por favor. Boa tarde. Eu li o texto, gostei muito. E, assim, eu achei muito interessante. E é um ponto de vista meu e também assim, que eu gostei do texto. É em questão do planejamento. Eu sempre tive, assim, tá certo, o planejamento muitas vezes ele é tão lindo, bonito, organizadinho, mas e será que na hora da execução? Eu tenho uma colega que ela já veio do estado, né? Eu iniciei tem pouco tempo, e ela sempre fala para mim, Noeli, o plano ele deve ser flexível, pode mudar, né? Alguma coisa, alterar. O que você colocou lá no plano, talvez você não consiga ministrar todo aquele conteúdo, fazer tudo aquilo que está bonito lá. Então ele tem que ser flexível. E aí assim, e ontem à noite estava conversando com outros colegas, né? E aí teve um que falou assim: na verdade, podia ser como no passado, que era o professor pegava um plano só e ele durava aí muito tempo, 4, 5, 6 anos com um plano só, naquele caderninho antigo só. E aí mudava algumas coisinhas que era o livro, algumas atividades. Eu fiquei pensando, eu falei, não, mas aí nesse tempo de hoje não daria certo. Não, pensei comigo, né? Então, assim, eu gostei muito do texto, né? E fiz essa reflexão para mim mesma. Na... Eu estou enfrentando problema de conexão aqui. Tá. Como é que é, professor? Tá dando oscilação e eu tô saindo toda hora. Tá dando problema de conexão. Não consigo. Tá. Não, mas tranquilo. À medida que for sendo possível participar, fique à vontade, tá? Principalmente hoje que a gente está sabendo aí que o Google está com um problema, mas a gente vai rompendo aqui da forma possível. Só reforçando a fala da professora, teve um encontro anterior
em que a gente falou um pouco sobre isso, e principalmente dessa questão desse planejamento que você faz uma vez e ele vai servir para daqui a 5 anos, toda vez continuar aplicando isso. Se a gente pensar direitinho, de uma turma para outra, da mesma etapa, por exemplo, eu tenho 2 no 9º ano, a gente provavelmente não consegue trabalhar da mesma forma, né? Então, já de cara a gente vê que esse pensamento de se ter um plano em que você pode aplicar em tudo, geralmente já não vai dar certo, né? Então, muito boa a colocação da professora. Aqui no chat, a professora Daiane comentou o seguinte: eu acredito que o planejamento é exatamente o tempo que temos para tentar prever alguns possíveis imprevistos. E o mais legal é que você pode ir e voltar no planejamento. Ele não precisa ser algo engessado e inflexível. Planejar e replanejar. Exatamente isso, professora. O planejamento, ele precisa ser útil, né? Ele não é algo que a gente vai pegar aqui e pôr ele numa parede ali, aquela foto bonita, e ele tem que ser aquilo, eu tenho que seguir exatamente da forma que está escrito, não. Ele é um plano, né? Um plano, e a gente vai seguindo o plano e vai se reorganizando conforme vão acontecendo as coisas, que no caso, tem coisas que a gente pode prever, tem coisas que não tem como prever. Então, o desenvolvimento do planejamento, ele já traz consigo muito essa situação, né, de a gente pensar no que vai acontecer. Então, você já levanta algumas hipóteses, né, e vão acontecer coisas de uma hipótese que você não levantou. Mas, se você está organizado com o seu plano, organizado com o seu conteúdo, você vai conseguir superar isso, né? A Daiane comentou mais ainda: o mundo está mudando todos os dias, os nossos planos também, com certeza. Muito bem colocado. Não tem como a gente ficar preso a uma situação de 3, 4 anos atrás. A nossa realidade, principalmente hoje, a nossa realidade hoje não tem nada a ver com a realidade de 2019, por exemplo. Então, não faz sentido realmente essa questão de um plano eterno, não é isso? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Não? Tranquilo? Então, eu vou colocar aqui uns slides para a gente nortear a conversa. Bom, todo mundo está conseguindo ver o meu slide aí? Está tranquilo? As letras estão num tamanho bom para ler? Tranquilo, está muito bom. Beleza. Olha, eu esqueci de pedir uma coisa em alguns outros encontros. Gente, tirem uns prints aí e depois posta lá no grupo para eu poder repostar e tal, porque para eu fazer todo esse processo aqui e ainda tirar os prints fica meio complicado, certo? Vou até tentar fazer, olha, ó, eu vou tentar fazer um aqui, o trem já desanda tudo. Para aí, vamos lá. Giovanni, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tá dando para entender nada, Giovanni, o trem tá ruim aqui. Eu acho que eu vou assistir a sua gravação à noite, vai ser melhor. Mais alguém não está conseguindo ouvir o que eu estou falando? Mais alguém não está conseguindo compreender? Só para eu saber se é um problema lá com o professor, lá na internet dele. Aqui está tudo bem. Tá? Não, então, beleza, professor, é uma situação aí mesmo. Da semana passada eu não compartilhei lá no YouTube, mas aí eu já vou compartilhar da semana passada e dessa também. Como já está gravando aqui, fica tranquilo. O professor Eliandro colocou lá: planejamento é flexível. Às vezes, vamos com uma ideia e no desenvolvimento da aula acabamos mudando completamente o que tínhamos planejado. Faz parte. É exatamente isso. Essa é uma situação bastante recorrente, né? Já que a gente tem ali dentro da sala de aula 20, 30 cabeças diferentes, né? E isso tende muito a acontecer. O pessoal está falando que o áudio está tranquilo.
o professor disse que está complicado. Não, gente, mas beleza, então. Vamos dar continuidade aqui, para a gente aproveitar o nosso tempo. E quem, infelizmente, não conseguir participar, não conseguir compreender bem aí, eu vou disponibilizar a gravação, tá bom? Vamos lá. Então, eu já mostrei o livro aqui, que é o que a gente está trabalhando essa semana. O texto que eu encaminhei para vocês é um recorte desse livro, do Celso Vasconcelos, e eu já coloquei esse título aí, planejamento. Faz sentido fazer? Porque o que eu consigo observar, partindo da minha prática dentro da escola, é que a gente tem uma certa descrença em relação a isso. Só que isso sempre foi muito assim no meu achismo. Eu sempre achei muito isso. Mas quando eu bati o olho nesse livro aqui, com as palavras do Celso Vasconcelos ali, parece que eu estava vendo o que estava acontecendo lá dentro da sala de aula, né? Então, faz muito sentido toda essa questão desse texto. E a gente acaba por ver que o planejamento ele não só faz sentido, como ele é necessário. Por quê, gente? Porque o planejamento ele é uma questão de estratégia, né? Se você não tem um planejamento para a sua aula, aquela sua aula provavelmente não tem uma estratégia. Você sabe que eu sei, por exemplo, que se eu for lá na sala sem um planejamento, eu posso ter um conteúdo, tenho domínio sobre esse conteúdo, vou lá, vou apresentar o conteúdo para os meninos, vou passar uns exemplos para os meninos, vou passar uma lista de exercícios para os meninos, e é isso, acabou minha aula, tchau, obrigado. De repente, a gente não conseguiu atingir algum sentido mais amplo relacionado àquilo que a gente se propôs a trabalhar, né? Essa parte que eu já falei, que aí tem uma fotozinha do livro, certo? Daí eu trouxe algumas reflexões sobre a questão do planejamento. Essa questão precisa ser tratada observando um contexto mais amplo em relação à escola e o educador, certo? Essa questão que fala principalmente nessa parte do livro é sobre exatamente a descrença que a gente tem em relação ao planejamento. E é bom que ela leva mais a fundo. Por quê? Por que dessa descrença? Alguém pode falar por que às vezes aparece essa questão da descrença em relação ao planejamento? Mesmo que não tenham lido o livro, a gente tem essa vivência, né? Então, não é necessário ter lido o livro para conseguir dar uma opinião sobre isso. Alguém pode falar um pouco sobre isso? Eu. Por favor. Bom, eu tenho descrença de fazer planejamento, principalmente no início de ano letivo. Porque a gente vai meio que planejar para algo do escuro, porque com a distribuição de aulas, a grande parte, a maioria das vezes, a gente pega uma turma que você não conhece como seus alunos estão. Então, dá descrença de fazer, porque antes de iniciar a aula, você tem que ter um planejamento, só que você ainda não tem o conhecimento dos seus alunos para você fazer um planejamento voltado realmente para aquela turma, conforme o desempenho que eles têm. Uhum. Então, fica muito vago. Você faz sabendo que você vai ter que já refazer. Então, dá descrença de fazer. Então, Renata, eu estava pensando exatamente sobre isso hoje e estava refletindo sobre essa questão, porque eu não vejo assim, não existe uma entidade, vamos pensar que a Anvisa dos planejamentos, que fala assim, tem aqui, você tem que, antes de começar a aula, você tem que estar com um planejamento, porque isso vai muito contra tudo que fala sobre planejamento. Porque como que a gente planeja sem antes ter um diagnóstico? Eu acredito que é nessa pegada que você está falando, né? Como que a gente planeja
sem ter um diagnóstico, sem saber o que você vai ter que, o seu ponto de partida ali, porque o seu ponto de partida precisa ser o diagnóstico, não é isso? E a gente tem também que pensar isso em relação a um planejamento anual, em relação ao planejamento bimestral e em relação ao planejamento de aulas. Sempre esse planejamento ele precisa partir de um certo diagnóstico, né? E como, por exemplo, que no início do ano, alguém quer nos obrigar a entregar um planejamento. Eu acho que a gente tem que se articular enquanto grupo de professores na escola e ter mais essa conversa sobre isso, né? Porque eu imagino que, no caso, o coordenador sempre sai do nosso grupo, né? Na normalidade, sempre sai do nosso grupo. E esse é um pensamento que a gente tem que ter em comum. Nós temos que ter esse pensamento e esse pensamento tem que ser forte. Eu acho que nós precisamos nos articular cada vez mais para quebrar esse tipo de situação. Não é uma questão de rebeldia, mas uma questão de fazer as coisas na ordem certa. Porque se tem um pensamento que eu tenho comigo, é de que se tem uma coisa que acaba com o meu prazer no serviço, é fazer um serviço que eu vou ter que refazer depois. Gente, não me pede para fazer um trem que eu vou ter que refazer ali na frente, não. Né? Porque se alguém te dá uma orientação aqui, você vai fazer em cima dessa orientação. Aí, daí a pouco, vem e muda tudo, você tem que refazer aquilo de novo. Isso quebra a nossa força de vontade de realizar aquele determinado trabalho ali. Né? Então, eu acho que a gente precisa se articular mais, porque eu acredito, sim, que quando alguém faz essa fala, e você tem um grupo mais forte, mais robusto, o grupo vai poder entrar e discutir e falar assim, como que nós vamos fazer esse planejamento? Sem que a gente tenha um diagnóstico. Por exemplo, eu sei que em algumas escolas é muito normal, por exemplo, o planejamento ser solicitado a partir de 30 dias ali, que começou as aulas, 15, 20, 30 dias, porque daí você já tem uma noção de como estão os seus alunos. Não tem como você fazer isso agora, só para ter que refazer depois, só para ele estar dentro da gaveta de alguém, porque esse planejamento ele não vai ser encaminhado para ninguém sem que seja solicitado. Né? Então, eu acho que a gente ainda precisa ter mais essa conversa, junto com os nossos companheiros, para que a gente possa melhorar essa situação. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que tem algumas conversas. Eu tinha um professor que o caderno era amarelo. Eu já vi falar dessas histórias. Principalmente agora, o tempo de pandemia, fica mais complicado ainda conhecer os nossos alunos. Exatamente, né? Tcharam, o pessoal está falando que o áudio está ruim. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa situação. Essa vez, para mim, está tranquilo, está ótimo. Aqui o meu volume está no máximo. Gente, eu imagino que hoje a instabilidade aí deva ser geral. Beleza, melhorou aí, né, Leandro? Tá ótimo. Você que está logado em 3 contas, em 3 lugares, e aí tá ficando ruim, roubando a nossa internet. Eu tô logado aqui no notebook e no celular. Faz parte da minha prática aqui, porque daí eu consigo acompanhar aqui e ainda consigo ver, analisar se o áudio está realmente ruim. Porque daí eu falo aqui, e daí se eu já estou escutando aqui, eu imagino que o problema possa não ser com a minha internet. Beleza, vamos lá. Então, Giovanni. Sim, pode falar, professor. Eu achei interessante aqui, sobre esses problemas de planejamento, essas duas situações, a questão do idealismo e também do formalismo, né? Uhum. Às vezes, por conta dos problemas, a gente imagina assim, eu não tenho tempo para planejar, então eu vou
Eita, agora cortou para mim o seu áudio aí. Para mim também, viu? Aí. Professor, pode repetir aí? Professor José, se você estiver falando, não está saindo aqui para mim o áudio. Acho que é para ninguém, viu? O áudio dele não está saindo, não. O seu áudio não tá chegando, professor. Pelo jeito a internet dele caiu. Não, beleza. Vamos continuando e aí. A Daiane colocou aqui. Temos que entender que o planejamento anual é para ser um roteiro de conteúdos a serem trabalhados que o roteiro de aulas. O planejamento anual serve como base para que, se porventura surgir um atestado ou afastamento, o próximo professor tem como se organizar. Já o planejamento de aula deve ser funcional. Eu concordo com esse pensamento, que o planejamento anual seja uma coisa bem mais geral, né? Mas o planejamento de aulas, ele é uma questão mais específica, né? Então, eu concordo com esse pensamento. Na hora que o professor voltar, aí ele fala mais um pouco. Vamos lá, então. Nesse caso, poderíamos pensar em 2 enfoques. Se a gente pensar que essa descrença do professor, essa descrença nossa em relação ao planejamento, ela vem de uma questão de natureza objetiva, concreta, né? Que é quando a gente observa o material didático que a gente tem, o número de alunos em uma sala de aula, o salário, a estrutura, todas essas questões que estão ali, de certa forma, não contribuindo para que o nosso trabalho seja o melhor. Então, esse é um problema que causa muita descrença, né? E, infelizmente, esse é um problema que a gente não consegue resolver assim. É um problema que, para ser resolvido, muitas partes dele é interno à escola, cada escola tem sua especificidade, a questão dos materiais, o número de aluno, a escola geralmente não pode resolver, os salários também não, a estrutura tem que ter um trabalho de gestão muito bom para conseguir ir sanando alguns problemas, né? Então, essa questão é muito específica de cada escola. Eu tô vendo aqui, gente, que tem algumas pessoas que estão mandando mensagem lá no grupo, eu não consigo atender o grupo agora, mas se alguém conseguir observar lá, for alguma coisa, pode chamar aqui, que se der para a gente trata aqui, tá bom? E a outra questão é uma questão de natureza subjetiva, que já vem, por exemplo, a falta de clareza com relação ao trabalho, o que impede a atuação mais efetiva na mudança educacional ou uma questão um pouco mais geral, que é o que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente pode pensar juntos, que tratar da questão das bases que a gente precisa refletir sobre elas, a nossa legislação educacional, as metodologias, isso tudo entra nessa questão subjetiva aí, que é onde a gente pode estar interferindo juntos, né, onde um colega de uma escola pode estar contribuindo com o da outra escola, com o seu fazer pedagógico, né, e ocorrendo aí essa troca de experiência, a gente pode estar trabalhando em cima dessa questão subjetiva. Já dessa questão de natureza objetiva é muito difícil, e é o que mais nos causa descrença, principalmente o salário, né? Mas essa é uma luta que a gente vai ter que fazer um tanto fora desse horário, porque a gente não consegue discutir isso por aqui, né? Mas sim, é um grande problema, sem contar a questão da estrutura, né, gente? Muitas escolas, por exemplo, essa época de muito calor, você está dentro de uma sala de aula que sequer os ventiladores funcionam, até porque ventilador já não ajuda muito nessa época mesmo, porque é só um calorão, então
essa falta de estrutura acaba pesando bastante, né? Mas nós vamos primar aqui nesse momento, principalmente por essa questão da natureza subjetiva. Bom, se o trabalho de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, ele é tomado como uma questão de sobrevivência por parte do professor e como um produto por parte do aluno, então perdemos a dimensão humana desse processo. Gente, isso é quando, por exemplo, eu tô na escola que é por causa do meu salário mesmo. A minha ambição aqui é simplesmente isso. Eu não tenho a ambição de causar qualquer mudança na minha comunidade ali, da escola onde eu trabalho, do pensamento. Porque, vamos pensar o seguinte, nós temos uma escola onde 2% dos alunos que terminam o ensino médio vão para a universidade. E aí? Eu estou recebendo meu salário, vai quem quer para a universidade, isso, se o aluno passa ou se ele não passa, de qualquer forma, meu salário está no bolso. Esse pensamento, ele não vai causar um impacto, né, na comunidade em que nós estamos desenvolvendo nosso trabalho. E se a gente pensar, assim, a partir da dimensão humana, nós estamos deixando uma parte para trás, né? Por quê? Porque quando você lê, por exemplo, o PPP da escola, onde tem ali a função da escola, que é de formar um cidadão crítico, consciente, capaz de interferir na sociedade em que está inserido, é mais ou menos por aí a filosofia em um grande número de PPPs, né? Está escrito isso lá, mas e aí? Como é que a gente faz isso? É simplesmente dou o meu conteúdo, o aluno faz, se ele quiser, se ele não quiser, tá tudo certo, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso, e o planejamento é um instrumento para que a gente possa refletir sobre isso, certo? Porque se a gente pensar também que, às vezes, essa questão nos mostra uma falta de clareza. Por que as coisas estão acontecendo assim? É como está escrito nesse próximo parágrafo aí, nesse próximo item. Nos falta clareza de como as coisas chegaram ao ponto em que estão. Porque quando você vê, por exemplo, vamos pensar em uma comunidade, os alunos que terminaram o ensino médio, nenhum ingressou na universidade. Tá. O ingresso dos alunos na universidade é sinônimo de padrão de qualidade? Para mim não é. Eu não sei se para vocês mas a nossa comunidade precisa disso. Nós precisamos estar promovendo isso é fazer com que ocorra o progresso da ciência e da tecnologia, porque cada vez mais nós precisamos ter pessoas estudando, desenvolvendo, e quem é que faz isso? São os nossos alunos. Hoje nós fazemos, né? Daqui uns dias quem vai estar fazendo é o nosso aluno. Então, a gente tem que ter esse pensamento também. E se isso não está acontecendo na nossa escola, a gente tem que repensar isso. Por que não está acontecendo? Né? Nos falta clareza de como as coisas chegaram ao ponto em que estão, da finalidade do que fazemos e de quais ações precisamos realizar. Então, esse item fala claramente sobre um plano que precisa ser feito, uma estratégia que precisa ser tomada, né? Então, está aí a importância do planejamento. Se o trabalho do professor é alienado, então ele não vê sentido no planejamento. Alienado em que sentido? Que o que falar, eu faço. Alheio a si próprio no que diz respeito ao que tem que ser feito. Então, nós temos que nos livrar dessa questão dessa alienação em relação ao nosso trabalho. O nosso trabalho, ele precisa ter um sentido, né? Porque se nós não acreditarmos que o nosso trabalho precisa ter um sentido, quem que vai acreditar nisso? Então, a gente precisa refletir bastante sobre essa questão.
Alguém quer falar enquanto eu leio o chat? Por favor. Ninguém? Gente, falar sobre planejamento, vamos? A Vânia colocou aqui. O ato de planejar está associado à organização de uma determinada ação. No âmbito das atividades escolares, o planejamento é fundamental para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e para o bom funcionamento da escola. O planejamento não pode ser engessado, precisa ser dinâmico e útil ao professor, não somente uma ação para cumprir uma tarefa determinada pela coordenação escolar. Exatamente. Não tem como o nosso planejamento ser algo pronto e acabado e o intuito dele o intuito do desenvolvimento desse planejamento é só algo para agradar alguém, né? Não, porque nós sabemos que o plano de aula ele tem que ser uma ferramenta, é um instrumento para o nosso trabalho. A professora Daiane colocou, já o planejamento de aula deve ser funcional. Funcional quer dizer, ele tem que ser aplicável, né? Vamos lá. Mais algumas reflexões. No texto a gente viu alguns estilos de planejamento, né? E entre os 3 que estavam lá, eu elenquei aqui o planejamento participativo, né? E algumas qualidades, algumas situações relacionadas a ele, prima pela intencionalidade, consciência e participação. Por quê, gente? Quando a gente fala a questão da participação, já nos traz a ideia de que todos estão envolvidos no processo, de pessoas que estão envolvidas no processo. E quando fala sobre a intencionalidade, é que todos os nossos movimentos lá dentro da sala de aula, eles precisam ter uma intenção. A gente não vai levar um jogo só pelo jogo, a gente não vai levar uma atividade só pela atividade, tudo aquilo tem que ter uma intenção, que é para atingir algum objetivo ali, certo? E isso traz muita questão da consciência, por quê e como que a gente está fazendo isso, né? O saber passa a ser concebido, diferente do tradicional, em que o saber acaba sendo como? Transmitido, né? A questão da transmissão do conhecimento já não cabe mais no nosso modelo educativo. E sua construção, isso. Ali é a parte onde o professor estava comentando aquela hora, né? Onde está o real núcleo do problema, que é no idealismo, no formalismo e na não participação. A questão do idealismo é ter as ideias, dar mais valor às ideias do que à prática. E a gente não pode pensar dessa forma, porque os dois têm que estar bem relacionados. Ideia e prática, teoria e prática, né? Se a gente der mais valor aqui para a teoria, a prática vai ser prejudicada, certo? Até porque não existe uma teoria sem a bendita da prática, né? O outro ponto, que é o formalismo, ele nos traz a ideia da questão da burocracia. É igual a Renata deu o exemplo. Por exemplo, se eu estou chegando numa escola, eu nunca trabalhei nessa escola, eu vou chegar lá hoje, primeiro dia de aula, já tem que estar com um plano anual pronto, um planejamento pronto. De qualquer forma, você precisa ter um tempo para fazer um diagnóstico, certo? Para saber onde você está, onde você vai chegar, onde você quer chegar, e saber esse percurso.
né? Então, essa burocracia de simplesmente data por data, a gente sabe que se também não fechar uma data, muitas das vezes as coisas vão passando e vão ficando para trás, mas tudo tem que ser numa medida bem lógica, né? E a outra parte é a não participação. Quando você vê, por exemplo, a elaboração do PPP, vamos lembrar da elaboração do PPP. Vamos distribuir aqui, cada um fica com a parte, cada grupo vai ficar com a parte. Aí o grupo que ficou lá, vamos pensar, com a avaliação. Aí tem 2 lá que garram no texto, vão ler. Desculpa. 2 garram no texto, vão ler, vão discutir ali, e tem outros 3 lá, no WhatsApp, no Google, no Kawaii, no TikTok, né? Então, aquele pessoal ali perdeu a oportunidade de participar, né? E tem uns que ainda reclamam depois. Então, eu não participo da tomada de decisão e depois eu ainda reclamo das decisões tomadas, né? Então, isso é um foco de problema e acaba nos deixando assim, sem vontade de pensar um planejamento ideal, um planejamento que faça sentido, né? Vamos lá, eu falei demais. Alguém quer colocar um pensamento aí? Pessoal, estão por aí ainda? Sim, senhor. E aí? Renata, fala comigo. O que você quer ouvir? Fale aí sobre o planejamento mais um pouco. Oi, Giovanni, tô com saudade de tu. E aí, Cíntia, tudo bom? Tudo bom, eu tô aqui ligada na sua fala aí, viu? Opa. Eu falei para ela que ela vai fazer formação e não vai ser certificada. Pode falar também, Cíntia, pode colaborar também. A questão do planejamento, né? Eu tenho 3 anos. No A, B e C que eu trabalho. Um exemplo só. Então, que o conteúdo está lá na frente, o outro está mediano e o outro está lá atrás ainda. Exemplo Isso. Mas eu penso o seguinte, tá bem descompassado as 3 turmas, até porque na questão a nossa escola ela trabalha com carga horária, então tem bimestre que numa turma você vai ter mais aula, outra você vai ter, em outra você vai ter menos, não vai ter aquela quantidade X na mesma turma, na cada turma, né? Uhum. Uma turma é X, outra é Y, outra é Z. E o desenvolvimento é outro, mas a gente tem que ter a concepção que os nossos alunados não são os mesmos, né? A gente tem que tentar um pouco padronizar e não olhar para a quantidade, mas para a qualidade. Não adianta nada eu ter que cumprir um planejamento, sendo que o meu aluno também não está conseguindo acompanhar o meu conteúdo. E principalmente na nossa disciplina. Eu falo que a nossa disciplina é a disciplina do zigue-zague, que ela vai e volta. E volta. Às vezes, uma turma, você vai trabalhar um conteúdo novo com eles conseguem acompanhar o conteúdo, porque já adquiriu aquela habilidade lá atrás. Aí, na outra turma, você vai entrar, alguns sabem o conteúdo, a habilidade, porém, um quantitativo já não sabe, então você tem que voltar lá atrás no outro conteúdo para aqueles que não sabem adquirir habilidade, para você conseguir trabalhar com todos. Então, é bem flexível mesmo. E sempre tentar prezar pela qualidade. Porque, como eu falei outro dia na formação, a gente tem que pensar em fazer bem nas condições que a gente tem. Exatamente. E a questão também, né, de planejamento,
de trabalhar o planejamento no início do ano, eu sempre dou uma relutada, né? Só que nem você, eu sempre coloco isso no início do ano. Que eu não sou favorável de fazer planejamento no início do ano, que a gente tem que fazer o primeiro diagnóstico dos nossos alunos para depois fazer planejamento, mas sempre a coordenação fala, a gente tem que cumprir. Eu tenho que receber, põe data, você tem que cumprir. Mas a gente entrega contrariado. Mas sempre tem a dinâmica de fazer, do início do bimestre, fazer revisão do último conteúdo do ano anterior. Então, vou lá e vejo, né, quanto que eles trabalharam, para eu fazer na sequência do meu conteúdo. Então, eu sempre faço isso porque ali já faço um diagnóstico de como está a turma e replanejo o que vou trabalhar no bimestre. Então, assim, os 30 primeiros dias do bimestre é para praticamente trabalhar assim. Eu falo que nós, professores, somos malabaristas, porque você tem que ter esse malabarismo todo. Não é fácil, é muita coisa. E principalmente na época que nós estamos vivendo. Exatamente. Não só flexível, né, mas muito flexível. Na verdade, um contorcionismo o nosso planejamento tem que permitir. Muito ótimo essa fala, Renato. Beleza. Mais alguém quer contribuir? Quer colaborar? Vamos adiante, então. Daí vem uma ideia aqui. Por que precisa colocar esse planejamento no papel? É uma questão, assim, de estratégia mesmo. Porque se você tem um planejamento só na cabeça, alguns pontos podem ficar muito vagos, né? Não tem como você deixar essa situação tão clara assim, simplesmente na sua cabeça, porque vão ocorrer algumas variáveis durante as suas aulas que você escrevendo, você consegue materializar essa situação. Já na sua cabeça, não, a coisa ali está muito perfeita de algum ponto de vista, né? Então, colocar esse planejamento no papel é necessário, principalmente por conta disso. O nosso planejamento precisa ser uma autêntica elaboração. Não precisa ser bonito. Eu gostei de colocar essa parte aqui, que ele não precisa ser bonito. Ele tem que ser útil. Para que eu vou colocar um planejamento com itens que eu não vou nem olhar depois? Que utilidade tem aquilo? Gastou um tempinho para fazer? Então foi uma perca de tempo, né? Então, o nosso planejamento, mais uma vez, ele precisa ser aplicável e buscar gerar resultados. Nosso objetivo deve ser resgatar o planejamento como possível e necessário. Se a gente acha que ocorre realmente essa descrença em relação ao planejamento, por conta dessas situações que acontecem, né, a gente tem que buscar resgatar essa questão de um planejamento útil, né? Por quê? Para que ele faça sentido para a gente. Fazendo sentido para a gente, eu acredito que a gente vai conseguir desenvolver algo que faça sentido para o nosso aluno, né? Bom, falando no planejamento. Agora eu gostaria de que vocês respondessem no chat sim ou não. O planejamento que você faz hoje, ele é importante? Responde no chat aí. Sim. Sim. Sim, muito, muito bom, professor. Então, gostando de ver que esse planejamento está fazendo sentido para vocês. Muito bom. Então todo mundo respondeu aqui que o planejamento, sim, ele faz sentido, ele é importante. Aliás, é importante, né? A gente sabe que o planejamento, ele é importante e isso está acontecendo. O planejamento precisa ser pensado em relação
a que período de tempo? Gente, nós sabemos que o nosso planejamento, ele precisa ser pensado anualmente, bimestralmente, né? E um período mais curto ali, que é o da aplicação das aulas, nossos planos de aula. Então, cada planejamento, lógico, né, vai ter um enfoque, mas isso é uma questão geralmente muito interna da escola. Mas, sim, cada planejamento aí, ele vai ter uma certa diferença. Outra coisa, uma pergunta. São algumas perguntas aqui que eu achei que poderiam ser interessantes. O planejamento precisa atender a uma habilidade em sua totalidade? Gente, não precisa. O ideal seria que ele atendesse a totalidade de uma habilidade? Seria. Mas pode ser, por exemplo, que uma habilidade ela tenha uma complexidade no seu desenvolvimento em que, vamos dizer, 2 semanas, você não consiga desenvolver essa habilidade toda, 1 mês, você não consegue desenvolver essa habilidade em sua totalidade. Vamos dizer que você vai precisar de 1 mês para desenvolver uma habilidade, você tem que fazer um planejamento de 15 dias. Então, esse planejamento ele não tem a obrigação aí de contemplar a totalidade da habilidade. Só que a gente tem que ter essa consciência de olhar e falar, tá faltando essa parte aqui, que é o que eu vou contemplar no próximo planejamento, né? Então, isso a gente não pode perder de vista. Quais informações não podem faltar em um planejamento? Gente, coloquem no chat algumas... Vou colocar 4 informações, 5 informações que vocês acham que não pode faltar no planejamento. Coloquem aí. Enquanto isso, eu tomo água. Ou se alguém quiser abrir um áudio aí, o microfone, ou ligar a câmera e falar, também fica à vontade. 5 informações que não podem faltar no planejamento. Pessoal, estão aí? Estou esperando. E aí, gente? 5 itens que não pode faltar no nosso planejamento, chegou o primeiro. Habilidades, objetivos, conteúdo, metodologias e as atividades que forem ser desenvolvidas na aula. Muito bem, a Daniela colocou, olha, agora chegou. Competência ou habilidade, objetivo, metodologia e avaliação. Lembrou da avaliação aqui, né? Muito bom. Conteúdo, habilidade, metodologia, avaliação e hoje, mais que nunca, as tecnologias a serem utilizadas. Muito bom. Duração, objetivo, metodologia, habilidades e avaliação. Conteúdo, metodologia, recurso didático, cronograma e habilidades. Você colocou que esqueceu dos recursos. Bom, se a gente observar, todas as respostas, elas praticamente trazem os mesmos itens, né? O que mostra que a gente tem um modelo de planejamento já estruturado, né? E que a gente pode fazer esse planejamento, fazer com que esse planejamento seja cada vez melhor. Muito bom, pessoal. Bom, eu pensei em elaborar um plano, né? Elaborei um plano de aula aqui, para que a gente possa falar um pouquinho sobre ele. E ele traz a questão de tecnologia no desenvolvimento da aula. Ele já trouxe aqui a nossa apostila, certo? A nossa nova apostila aqui, do 7º ano. Essa apostila da SET Brasil aí, eu peguei e vou apresentar aqui um plano de aulas. Uma coisa que eu pensei o seguinte,
conforme o diagnóstico que eu tenho em relação a essa turma, é possível aplicar esse plano lá, beleza? Então, vamos aí. O tema. Coloquei um tema. Números positivos e números negativos. Então, já tem uma ideia sobre o que é que será falado. Na primeira linha aqui eu coloquei só identificação, que é ótimo, você precisa colocar lá a turma, né? É muito bom fazer essa identificação de que para que público esse planejamento se aplica, né? Objetivo. No objetivo aqui, eu já coloquei uma habilidade, que é o quê? Levar o aluno a desenvolver essa habilidade aqui, né? Habilidade EF07, MA03, comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico. Associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. Eu já deixei aqui uma colazinha falando que o conteúdo trabalhar nesse tema, ele não vai abordar a questão de adição e subtração. Ou seja, esse planejamento aqui, ele vai atender, em parte, essa habilidade, né? Ele não vai atender essa habilidade em sua totalidade, mas em parte, certo? Agora, você me pergunta, mas por que um planejamento dessa forma? Eu imaginei que fosse uma situação que eu precisasse fazer esse planejamento assim, né? Daí vem a questão do seu plano de aula ele ser útil, porque o que eu precisava era fazer isso, porque a minha ideia aqui é apresentar para os alunos a questão dos números negativos e os números positivos, certo? Daí vem aqui o objeto de conhecimento, ou que é de onde a gente vai tirar o conteúdo, números inteiros, uso, história, ordenação, associação com o ponto da reta numérica e as operações. Se a gente pensar nesse objeto de conhecimento, ele só vai ser atingido essa parte, né? Porque nós não vamos trabalhar a operação. As operações, elas já vão ficar para o próximo planejamento. Daí o conteúdo, números positivos e negativos, números inteiros e módulo. Então, são esses 3 conteúdos que iria trabalhar. Bom, a duração, coloquei aqui de 5 aulas, recursos didáticos, celular, tablet, computador, o software, o OneNote, a mesa digitalizadora e o material complementar. Bom, recursos visuais, PDF e o vídeo no YouTube. Aí, como seria a metodologia? Como que eu pensei essa metodologia? Essa metodologia que foi pensada na estrita aplicação desse plano. Como que a gente como que eu iria desenvolver essa aula? Bom, já pensando que já tinha sido encaminhado algo na aula anterior. Olha só, na aula anterior foram encaminhadas 2 formas de atividade em que os alunos poderiam escolher qual realizar. Ao invés de eu ter passado uma lista de exercícios, eu encaminhei essa atividade. Leitura das páginas de 38 a 40 do livro, desse mesmo livro aqui do 7, da nossa apostila. Ou os alunos poderiam assistir um vídeo sobre números negativos da Khan Academy. Estou achando que esse Academy bem aqui é com Y. Está errado. Não sei se vocês já conhecem a Khan Academy. Quem não conhece, dá uma pesquisadinha aí no Google. É uma plataforma muito boa, uma ferramenta poderosíssima para nós que trabalhamos matemática, ciência, tecnologia. Essas 3 áreas, elas são muito contempladas nessa plataforma. Tá? Lá você pode cadastrar alunos, você pode... Lá já tem conteúdo, muito material disponível, exercícios, atividade. Gente, se eu falar que é sobre tudo isso que a gente trabalha na sala de aula, eu não estou mentindo. Sobre todos os conteúdos, a gente vai achar material lá, tá? Quem não conhece, anota aí para depois procurar. Eu só acho que bem aqui o Academy é com Y, tá? Khan Academy. Você faz um cadastro lá super rápido e
pode usufruir dela. Aqui está o link do vídeo. Bom, encaminhei na aula anterior. Bom, qual que é o sentido de ter encaminhado esse vídeo na aula anterior? É um pensamento sobre metodologias ativas. Você já deve ter ouvido falar sobre a metodologia ativa sala de aula invertida, onde você encaminha material antes. A professora Daniela está dizendo que já usa a Khan Academy. Muito bom, professora. Eu gosto também. A sala de aula invertida, onde você encaminha previamente o material, o aluno dá uma olhada, né, dá uma estudada naquilo, e ele já vem para a aula sabendo um pouco sobre o tema que vai ser trabalhado, né? Isso tende a gerar um maior engajamento. E, se vocês observarem bem, é isso que eu tento fazer com vocês, né, nessas últimas semanas. Encaminho o material antes, para que essa reunião já seja... para que vocês já venham para essa reunião tendo conhecimento do assunto que a gente vai tratar. Pessoal, só um minutinho, já deu 5 horas, eu vou colocar o formulário para registro de participação lá aqui no chat, tá? Dá só um minuto. Participação tá aqui. Tcharam. Beleza, o formulário para registro de participação já está no chat, tá? Já podem ir preenchendo aí. E eu vou levar mais uns 5 a 10 minutos aqui. Quem quiser continuar, fique à vontade. Onde eu estava mesmo? Estava aqui. Falei sobre a Khan, tal. Beleza. Através de uma videochamada no Meet, pedi para os alunos comentarem o que acharam dos conceitos estudados. Pedi para que os alunos comentem. Isso daqui, gente, já vai ser levado em consideração lá na minha avaliação. Vocês vão ver isso lá mais adiante. E dar as opções para os alunos. Eles comentarem em áudio, em vídeo ou no chat. Eu acho que é mais ou menos isso aqui. Eu praticamente estou replicando o que a gente está fazendo aqui, né? Compartilhar a tela e mostrar a apostila impressa no OneNote. Eu já mostrei essa ferramenta para vocês. Coloquei aqui, deixa eu ver. Tá. Tá mais um pouquinho para baixo aqui. Com ela eu consigo imprimir a apostila. Aqui mesmo, isso. Mais gente. Aqui, Aqui eu consigo imprimir a apostila e posso vir falar com o meu aluno sobre esse conteúdo, né? Posso vir aqui, essa plataforma, esse software me permite riscar aqui e eu posso sublinhar, destacar o que eu precisar, né? Além de fazer com que eles acompanhem a leitura que a gente pode estar fazendo com eles. Uma coisa muito natural na sala de aula, quando os alunos têm um material físico junto a eles, né? Então, isso aqui já foi apresentado, não vou me esticar muito nisso. Após a leitura e discussão dos conceitos, aplicar as atividades da apostila e as atividades da lista complementar. Por quê? Pode ser que eu vou olhar lá e os exercícios, eles não consigam compreender tudo isso aqui que eu precisava que eles abrangessem. Por exemplo, vamos pensar que lá não tinha uma atividade sobre a parte de comparar, né? Então, eu tenho que
organizar uma lista de exercícios para que eles possam conseguir comparar e eles consigam ordenar os números inteiros em diferentes contextos. Bom, eu preciso ter alguma atividade em que inclua o contexto histórico, certo? E também preciso associá-los a uma reta. Então, se eu tiver exercício que cubra tudo isso aqui, beleza, não preciso nem de uma lista diferenciada de exercícios, mas eu já coloquei aqui como uma possibilidade. Bom, a avaliação, né? A avaliação será contínua para cada conteúdo, objeto de conhecimento estudado, realizada a partir da participação nas discussões, né? Então, a nossa avaliação, ela vai levar em consideração a participação na discussão e no desenvolvimento das atividades por parte do aluno, de forma que seja possível analisar a progressão das habilidades relacionadas. Gente, eu acredito que, fazendo assim, eu tenho uma ideia muito, muito clara de como será essa avaliação. Porque o que eu pensei e coloquei aqui também como parte de explicação é exatamente isso aqui, ó. Analisar de forma agrupada quantos alunos atingiram a classificação AB, B ou A. Abaixo do básico, básico, proficiente ou avançado em relação ao que a gente trabalhou, né? Porque se você notar que ficou muito aluno abaixo do básico em relação, por exemplo, ao primeiro conceito, os números positivos e negativos, então você sabe que você precisa trabalhar aquilo ali. Vamos dizer, você tem 20 alunos na sala, 10 não saíram do abaixo do básico, a gente tem que ter um olhar para isso. E onde a gente faz isso? É a partir da noção de avaliação que você acha que precisa ter em relação a esses tópicos. Ficaram muitos alunos no básico. Gente, eu acredito que se ficaram muitos alunos no básico, esses alunos eles podem chegar no proficiente muito fácil, né? Então, a gente já pode pensar, o que eu vou fazer para esse aluno ir para a proficiência? Né? Isso vai mostrar onde precisa retomar e como isso possibilita que a grande maioria atinja a classificação proficiente. Que eu acho que o proficiente deve ser um grau onde que a gente tem que buscar meios de levar o nosso aluno a atingir, né, a proficiência. E aí eu coloquei as referências. Só que assim, gente, isso aqui é um planejamento que, no meu ponto de vista, para a minha aula, eu conseguiria aplicar ele, né, e estou atendendo aqui a uma série de quesitos. O uso da tecnologia, uma metodologia ativa, uma forma diferenciada de trabalhar, utilizei vídeo, estou utilizando a apostila. Então, são muitas opções que podem levar ao despertar do nosso aluno, né? Então, no meu ponto de vista, esse planejamento, ele caberia na minha aula. Mas e na de vocês? Eu vou acelerar aqui, né? Vocês viram lá que nós tínhamos meia hora para leitura, 1 hora aqui no nosso encontro e meia hora na atividade de desenvolvimento de um plano de aula. Eu gostaria que vocês desenvolvessem um planejamento voltado para o que vocês estão trabalhando agora em alguma das turmas. O prazo de aplicação é tudo com vocês, certo? Eu gostaria que, se vocês já têm também, só pegue e me manda, né? Eu vou organizar para que vocês possam postar ele lá no Classroom, tá? E a atividade para completar as 2 horas dessa semana vai ser a elaboração de um plano de aula, né? E quem já tem esse plano de aula, se você acha que esse plano de aula está em print, se você acha que esse plano de aula ele já está condizente com o que precisa, é só encaminhar ele, tá bom? Beleza, pessoal? Pessoal, beleza? Sim, tranquilo. Tá ótimo, então. Então, pessoal, é isso por hoje. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo tranquilo? Vocês estão escutando alguns ruídos aí, é porque hoje eu estou aqui no Cefapo, né? Estou aqui no DRE, transmitindo direto daqui. É isso. Pessoal, tranquilo então.
preencham o nosso formulário aí de frequência, de participação na nossa reunião, tá bom? Eu postei ele aí novamente. E por hoje é isso, vou encerrar aqui a nossa gravação. Então, vou interromper aqui a nossa gravação.